Estamos de volta do intervalo e nós vamos conhecer um engenheiro que virou escritor. Adelmo Rossi é autor do livro A Cruel Filosofia do Narcisismo. Na obra, ele trata o narcisismo não como doença, mas como fundamento da subjetividade. E descobriu em Machado de Assis algo que sustenta seu pensamento. Essa descoberta gerou um segundo livro que ainda será lançado e foi batizado de O Imortal Machado de Assis, autor de si mesmo. E é ele, Adelmo Rossi, que está aqui com a gente. Muito bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada pela presença. Eu queria começar pelo finalzinho ali, porque a gente está falando do livro do senhor que vai ser lançado ainda e que estabelece uma ligação com o livro anterior, Autor de Si Mesmo. Por que esse título? Sim, é até interessante, né? Sabemos que o Machado não foi frequentador de ensino formal, né? Ele deve ter terminado, assim, a escola, talvez no ensino fundamental, ali, o antigo ginásio, né? Foi um autor autodidata, né? O ponto de partida do Machado de Assis, que difere muito do Freud, é que ele já tomou como saída, assim, a vaidade humana, né? Ele era muito bom escritor, tinha uma facilidade incrível com a linguagem, e ele percebeu que no mundo a gente vence através das palavras, tá? Então o ponto de partida dele é que o modo de se apresentar socialmente ou entre as pessoas era sabendo fazer uma certa articulação de palavras, né? Certo. A articulação de palavras, quando a gente fala, é uma coisa simples, por exemplo, aquele movimento de Chris Rock com Will Smith, que rendeu naquilo, né? Sim. Ali é justamente uma articulação de palavras, uma provocação que o outro não respondeu numa medida da linguagem, destituindo a provocação sem cair no que aconteceu, né? O Machado foi percebendo desde cedo, jovenzinho já, 19 anos assim, publicando um livrinho chamado Os Imortais, onde ele parte do pressuposto que imortal são os homens que escreveram e ficaram para a posteridade. Caso dele. Entende? Quer dizer, ele já viu no início, como um Messi, assim, um gênio, né, que você já vem... O Messi começou com 11 anos. Sim. Você já vem desde cedo percebendo um dom natural que você tem e, ao perceber que tem esse dom, então eu vou explorar esse dom. Ok. Muito legal. Agora, eu fiquei curiosa também com um livro aqui que ele trouxe pra gente, ó, A Cruel Filosofia do Narcisismo. E aqui, ó, diz assim, um alerta para quem faz da psicanálise um idealismo. É uma crítica à psicanálise, a Freud? Desse ponto de vista que eu mencionei antes, porque o Freud não teve, no início, esse vislumbre de pretender, o sonho dele de ficar para a posteridade. Isso veio a posteriori, quando ele foi descobrindo que dentro da medicina não tinha nenhuma escuta psicológica, né? Todo tipo de doença naquele tempo era uma falta de nutrientes, era o órgão, o corpo era só biológico. O corpo seu era só biológico. E não tinha o que o Machado tem desde o início, que é uma incidência da vaidade, dos pensamentos preocupantes, que esses que são os causadores da doença. Então, o Freud começou inicialmente, como ele diz, pelos sintomas visíveis e neuróticos. Aí ele foi pego de surpresa, por isso que tem um jogo entre os dois, né? Ele foi pego de surpresa quando, em 1914, já com 58 anos, e vê essa coisa, tudo é vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é narcisismo. Quer dizer, essas pessoas estão adoecendo é por uma dificuldade com a linguagem, com a imagem de si mesma, né? Dentro da família, um derrotado, né? As pessoas derrotadas na vida e que têm muita dificuldade, em geral, são por dificuldade de se posicionar na sociedade, né? Certo. Agora, por que a filosofia do narcisismo é cruel, como o senhor diz no seu título? Por diversos motivos, né? Porque aí tem também, por exemplo, essa descoberta já é uma crueldade para si próprio. Eu vim a descobrir que eu fui levado ao engano em meu próprio raciocínio, tá? São as meditações metafísicas do Descartes, né? Ele diz, eu preciso retornar aos primeiros anos que eu tomei muitas falsas opiniões como verdadeiras. Uhum. Você toma o falso como verdadeiro e quando descobre isso é um choque, né? Certo. Então há uma crueldade consigo próprio em acreditar sem desconfiar. O Machado entra desde o início com a desconfiança como um critério.
e não a crença. Ok. Agora, o senhor é engenheiro de formação. Como é que o senhor foi para esse lado da psicanálise? Importante essa pergunta, e tem uma escrita? resposta, tem que ser franco também na resposta, né? Eu tinha 43 anos de idade, 45 em 2003, quando eu... É uma crise parecida com a de Tolstói, assim. O Conde Tolstói, ele tinha dois grandes sucessos, que era Ana Karenina e Guerra e Paz. Casado, bem de vida, o Conde Tolstói, com fazenda e tudo, ele mergulhou numa crise existencial inexplicável, do nada. Daí ele publicou, então, Uma Confissão e A Morte de Ivan Ilitch. Quando eu, em 2003, tinha saído da Vale em 2000 como engenheiro, estava bem sucedido com família. Aí você vai descobrir assim, a vida é o que então? Você vai ganhar dinheiro? É o sucesso, assim, social? Daí então que eu passei por um período muito difícil, né, de reajuste. E, para minha sorte, não busquei medicamento e nem internação em lugar nenhum. Eu fui procurar um psicanalista e fui, durante 13 anos, me beneficiei da psicanálise, nessa escuta, né, onde você vai aprender que a subjetividade, ela passa por uma dificuldade, assim, com relação ao mundo, porque a gente, no fim das contas, sabe que a gente morre e não leva nada, né? Então você morre e não leva nada, é uma notícia muito desagradável, né? Difícil de enfrentar no dia a dia. É, difícil. Eu queria saber como é que as pessoas podem fazer para adquirir o livro do senhor. Está na internet, está até tendo boa aceitação, autor desconhecido, né? Foi editado pela CRV, ela tem uma facilidade muito grande de... Vou botar aqui o logo da CRV, está mostrando, né? Penetração muito profunda no meio filosófico, né? A ANPOF, a Associação Nacional de Professores de Filosofia, e ela edita quase todos os livros dos professores dessa instituição. Por causa disso, encontrou um bom mecanismo de distribuição. Muito legal. Muito legal. Bom, viu? Ai, que pena que nosso tempo acabou. Obrigada, viu, pela entrevista. Ficou ótima. Tá ótimo. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar hoje à noite, às 6:50. Boa tarde, se cuida. Tchau, gente, e até a noite.